Bom dia, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa escola evangelística. Na semana passada nós terminamos uma curta série, de lições, e hoje nós vamos começar uma nova série. E nós vamos voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Êxodo e Josué. E nós vamos aprender sobre o povo de Israel como escravos no Egito e como o Senhor liberta o povo de Israel até chegar na terra prometida. E nós vamos começar esta aula de hoje lendo no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 1, e nós vamos ler versículo 1 a 14. Pegam as suas Bíblias, ou se você precisar de ajuda, pede para alguém te ajudar a achar bem no início da Bíblia, Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas, 70 pessoas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Desculpa. E usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiores de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Antes de começar a nossa lição, eu gostaria de explicar uma coisa sobre a Bíblia, que é muito importante para nós lembrarmos. Porque a Bíblia não é como qualquer outro livro que você lê ou que você lê na escola, um livro de histórias, de fantasia, de coisas inventadas que alguém escreveu. A Bíblia não é um livro assim. A Bíblia é bem diferente. A Bíblia descreve os fatos como realmente aconteceram no passado, como um livro de história. Mas a Bíblia não é só um livro de história. A Bíblia é o livro de Deus, a palavra de Deus. E com tudo que está escrito na Bíblia, mesmo de acontecimentos históricos que realmente aconteceram no passado, o Senhor Deus sempre quer nos ensinar lições muito importantes sobre Ele, sobre nós, quem nós somos e como nós podemos conhecer a Ele. Então a Bíblia é não como qualquer outro livro. E nessa série que nós começamos hoje, nós vamos ver como cada coisa escrita na Bíblia, cada acontecimento com o povo de Israel, nos ensina muitas lições para a nossa alma. Então, nós vamos começar agora esta lição sobre os israelitas, os filhos de Jacó, como lemos, que ficaram no Egito, porque em Israel, em Canaã, tinha muita fome. E eles foram para o Egito para buscar comida. Talvez você não conhece muito bem esta história. Então, durante a semana, nas leituras que você vai fazer na Bíblia, você vai aprender mais sobre isso.
Então os filhos de Jacó estavam no Egito. Lembra que José foi feito governador, né? Mas depois de um tempo José faleceu e também seus irmãos, mas os filhos e os filhos dos filhos deles continuavam morando no Egito e trocando coisas de valor que eles tinham, dinheiro, objetos. Eles trocavam estas coisas por comida, até que um dia eles ficaram sem nada, trocaram tudo, trocaram as suas casas, todas as suas possessões, todos os seus objetos de valor, todo o dinheiro, e não tinham mais para trocar. Então, eles se venderam como escravos. Eles só tinham a si mesmo para dar, para poder continuar recebendo comida e proteção e segurança. Então, eles foram assim vendidos. Ou se você também pode dizer assim, que eles mesmos se venderam, né, como escravos para continuar no Egito. E o povo começou a ser maltratado pelos egípcios. Como nós lemos, Faraó tinha medo dos israelitas crescerem muito e ficarem tão fortes que iam guerrear contra os egípcios. Então ele começou a tratar muito mal os israelitas, como escravos mesmo, que não tinham mais casa própria. Eles moravam em pequenas cabanas e nada possuíam. Eles não tinham mais nada que pertencia a eles. Cada dia eles eram levados a trabalhar como animais forçados para fazer grandes tijolos, para construir cidades, para armazenar comida e alimentos, para construir pirâmides que ainda existem no Egito, e muito serviço duro. E se eles reclamassem, eles teriam que trabalhar ainda mais. Eles tinham que obedecer, eles não tinham mais escolha, eles não tinham como escolher o que fazer. Eles eram escravos, sem escolha. Eles também não tinham liberdade, não podiam tirar férias de vez em quando, não tinham tempo para ficar com a família, para fazer novos amigos, ou para ver as cidades em volta, para visitar outros lugares. Não, eles não tinham mais essa liberdade. Eles eram escravos e a vida deles era apenas de trabalhar. Eles não tinham mais liberdade. E eles foram... Eles também não recebiam ajuda de ninguém. Eles estavam lá sozinhos, não tinham ninguém para ajudar. Eles não tinham armas, eles não tinham dinheiro para comprar a liberdade. Eles não tinham ajuda de ninguém. Eram escravos no Egito, estavam sem ajuda de alguém mais poderoso que eles. E eles foram treinados a apenas obedecer, trabalhar e fazer tudo que os egípcios mandavam sem pensar, sem vontade própria. E eles se esqueceram de si mesmo. Depois de muitos anos de trabalho duro e sem vontade própria, eles nem conseguiram mais pensar por si mesmo. E por muitos anos não clamaram por ajuda, não se lembraram de pedir a Deus por ajuda, porque eles estavam treinados a trabalhar e não pensar mais por si mesmo. E no final, Faraó, o rei dos egípcios, viu que o povo de Israel ainda estava crescendo, aumentando. Ele ficou preocupado e ele mandou matar todos os meninos dos israelitas que nasceram. Todos os recém-nascidos meninos. Que horror, que terrível, que triste. E as famílias ficavam tristes e com medo quando nasceu um menino. E ficaram tão desesperados e tristes quando tinham que entregar o seu filho pequenininho, bebezinho, para os soldados, para ser afogado no rio Nilo. Os pais ficaram sem esperança, sem alegria. A vida ficou ainda mais dura, mais triste, com a morte dos bebezinhos, dos filhos pequenos. Que vida mais triste, né? E você? Você sabia que você também nasceu escravo? Você sabia que você é um escravo?
não como os israelitas. Mas todos nós, antes de nós crermos no Senhor Jesus, nós somos escravos, você também. Eu e você, nós nascemos escravos. Mas como assim, tia? Eu tenho minha liberdade, eu não trabalho por ninguém de maneira forçada, eu não pertenço a ninguém, eu sou livre. Ah, mas a Bíblia nos diz que nós somos escravos. O próprio Senhor Jesus, Ele fala que nós somos escravos. Vamos ler em João, capítulo 8, as palavras do Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 34. João 8, 34, onde o Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Tenta responder. O que é pecado? É quando nós fazemos, quando nós pensamos, quando nós desejamos fazer coisas que são contra a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, como mentir, cobiçar, matar, desobedecer aos nossos pais, os nossos professores, roubar, adorar a outros deuses, outras coisas acima de Deus. Tudo isso é pecado. Se você ainda não assistiu à série sobre os 10 mandamentos, você pode acessar no nosso canal os vídeos sobre os 10 mandamentos e você pode aprender mais sobre isso, sobre o que é pecado. Então, o pecado e Satanás reinam sobre nós. Nós somos os seus escravos, nós fazemos o que eles querem. Nós não somos livres para escolher a não pecar, por exemplo. E conforme ficamos mais velhos, nós crescemos, o pecado fica mais forte em nós e tem mais poder sobre nós. É como um mestre que tem um escravo. E como os escravos eram maltratados no Egito e sem liberdade, assim somos nós. O pecado nos deixa sem alegria. Por causa do pecado nós não conhecemos ao Senhor Deus. E nós experimentamos coisas ruins e tristes, em vez de experimentar a bondade e o amor de Deus e o poder dele. E o pecado nos deixa sentir mal e culpados e tristes. Depois de pecarmos, nós ficamos tristes muitas vezes. Nós nos sentimos culpados e maus. E nós não temos ajuda de ninguém, como os escravos no Egito. Ninguém pode tirar o pecado de nós, nem nós mesmos conseguimos fazer isso. E como os israelitas pararam de pensar por si mesmos, nós também. Nós não conseguimos mais viver sem o pecado, nem conseguimos imaginar parar de pecar, deixar de lado o nosso orgulho, parar de mentir, parar de maltratar os outros, parar de mentir, de desobedecer aos nossos pais. Nós não conseguimos imaginar. Nós chegamos a amar os nossos pecados e o pecado nos domina, tem poder sobre nós. E a única coisa que conseguimos fazer é pecar. E no final, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Igual com os escravos israelitas, que os filhos pequenos tiveram que morrer, assim também nós devemos morrer por causa do nosso pecado. E se nós não conhecemos ao Senhor Jesus, nós vamos morrer sem Ele. E nós vamos ser lançados no inferno para toda a eternidade. Que triste, que vida triste e que fim mais triste ainda. Mas não precisa ser assim. Porque Deus preparou um caminho de escape para os israelitas e para nós. A obra de Deus. Para os israelitas, Deus preparou alguém chamado Moisés, que você já deve ter ouvido falar.
para libertar os israelitas. E nós vamos ouvir sobre isso nas próximas lições. Ele foi resgatado como um menino, em vez de ser morto, afogado no rio. Deus mandou para eles colocarem Moisés numa arca, para ficar lá guardado em cima da água, até que a princesa, a filha de Faraó, achou ele e adotou ele como filho. E nas próximas semanas nós vamos ver o que aconteceu com Moisés, até que Deus chamou ele para libertar os israelitas. Deus preparou alguém para salvar eles, como ele também preparou alguém para salvar a nós dos nossos pecados, da nossa escravidão do pecado. O Senhor Jesus enviou seu próprio Filho para este mundo, o Senhor Jesus. Ele nasceu neste mundo, ele cresceu, ele viveu sem nunca pecar. E ele morreu, ele foi morto em lugar de pecadores. Ele levou sobre si o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados contra ele. E para sermos libertos do pecado, da escravidão do pecado, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, você e eu. Você deve confessar ao Senhor todo o teu pecado. Tudo que você consegue se lembrar que você fez, que entristeceu ao Senhor Deus, que não agradou a Ele. Cada pensamento, cada ato que era pecaminoso. Você tem que dizer a Ele que você reconhece que você é escravo do pecado, que você não consegue se libertar a si mesmo. E pedir por perdão, por ajuda. E Ele te libertará. Ele te perdoará dos teus pecados e Ele te faz uma pessoa livre do pecado, da escravidão do pecado. Somente Ele pode fazer isto. E nas próximas lições nós vamos ver mais sobre isso. Nós vamos aprender mais sobre o Senhor Jesus, o nosso Salvador, em que nós todos devemos confiar para sermos libertos da escravidão do pecado. E Ele te chama para vir a Ele, como fala também o hino de número 24 que nós vamos cantar agora. Que o Senhor te abençoe.
você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.